Olá, hoje é quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Em dia movimentado, CPI volta a convocar ministro Marcelo Queiroga. Ex-médico acusa Prevent Senior de coerção. Ex-paciente da operadora denuncia manipulação de prontuário. A CPI da pandemia convocou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar um novo depoimento. A nova convocação ocorreu após uma suspeita de interferência do Ministério na pauta de uma reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC. Na reunião, seria analisado um parecer sobre o uso de cloroquina e outros medicamentos que compõem o chamado kit Covid. Trechos do relatório lidos na CPI revelam que a CONITEC não recomenda o uso de cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina em pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, acusou o governo Bolsonaro de exercer pressão para o adiamento da análise. Outro motivo para a convocação de Queiroga foi o fato de o ministro não ter acatado o prazo de 48 horas dado pela CPI para que respondesse perguntas enviadas pelos senadores. O ministro, que já depôs em 2 ocasiões a CPI, foi acusado pelo relator Renan Calheiros de ter mentido nas oitivas anteriores. Ele disse que vai propor o indiciamento de Queiroga em seu relatório final. Em depoimento à CPI, Walter Correia Souza Neto, ex-médico da Prevent Senior, disse que os profissionais de saúde do plano não tinham autonomia e que era obrigatório prescrever medicamentos do kit Covid aos pacientes diagnosticados com o coronavírus. Ele disse que a empresa tinha uma contagem dos kits e que no dia em que deixou de prescrevê-los foi cobrado pelos superiores. Segundo o médico, o modelo da Prevent Senior era voltado para os custos e não para o bem-estar dos pacientes. Ele denunciou uma política de coerção dentro da empresa e diz que sofreu ameaças de seus supervisores por se recusar a receitar remédios como cloroquina e outros. Souza Neto relatou que havia pressão para que os médicos determinassem o chamado tratamento paliativo para pessoas com Covid-19, que visa aliviar o sofrimento até a morte do paciente. Ele disse que isso induz a erros por parte dos médicos e que esse tratamento podia ser determinado até para pacientes que ainda eram viáveis. O advogado Tadeu Frederico de Andrade, atendido pela Prevent Senior após ser diagnosticado com Covid-19, disse à CPI que recebeu tratamento com medicamentos do kit Covid, mas que seu quadro piorou e acabou tendo de ser internado em um hospital da rede. Ele denunciou que os médicos do plano de saúde usaram o prontuário de outra paciente para tentar convencer sua família a retirá-lo da UTI e colocá-lo sob tratamento paliativo quando ele ainda estava entubado. Os médicos disseram à família que ele não tinha mais cura e morreria dentro de poucos dias. No entanto, suas filhas negaram o consentimento, o que levou os médicos a apresentarem um prontuário de outra pessoa, como se fosse de Tadeu, para tentar convencê-las de que ele teria comorbidades que, na verdade, nunca teve. Os médicos teriam mentido ao afirmar que a família havia permitido o tratamento paliativo. A Prevent Senior negou as acusações. Mais cidadãos da Alemanha foram vacinados contra a Covid-19 do que indicam as estatísticas oficiais. As informações são do Instituto Robert Koch, a agência governamental alemã para o controle e prevenção de doenças. 84% da população adulta do país recebeu ao menos a primeira dose dos imunizantes, enquanto 80% completaram o ciclo vacinal. As estatísticas oficiais indicavam uma defasagem de 5 pontos percentuais em relação aos dados do Instituto, o que equivale a 3,5 milhões de habitantes. O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, disse que a campanha de vacinação teve mais êxito do que se esperava inicialmente, o que possibilitaria uma segurança adicional para os próximos meses com a aproximação do inverno no hemisfério norte. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.